podcast Logo Não é Marca, um podcast em que o branding é a grande estrela. Fala, meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui com vocês Zé Valderico e nós estamos começando o nosso 17º episódio do Logo Não é Marca e hoje, na nossa banca especialistas, nós vamos estar falando sobre um tema que está em pauta hoje, começou o ano falando sobre isso, que é a pós-NRF, né? Tivemos a NRF em Nova York e agora estamos especulando o que foi debatido nesse grande evento, essa grande feira, que pode vir a ser algo relevante em terras brasileiras. E para discutir esse assunto, nós temos aqui por ordem alfabética Diego Costa. Por gentileza, Diego, você é presente. Oi, pessoal, bem-vindos de volta. Para quem está vendo primeiro aqui, a gente está falando um pouco sobre comunicação, sobre marketing, sobre multiplicidade de canais. Eu sou o Diego Costa, sou diretor da Dux Estratégia, trabalho com planejamento estratégico, comunicação e branding. E ao lado de Diego Costa, nós temos John Igor Valverde. Por gentileza, John, faça as honras. Fala, pessoal, tudo certo por aí? Não sei que hora vocês estão ouvindo essa troca de ideia massa. Me chamo John Valverde, sou proprietário do Senhor Barbeiro, uma barbearia aqui de Fortaleza, 2 unidades, que já está no mercado há mais de 11 anos. E antes desses 11 anos, trabalhei mais 11 anos com comunicação, com marketing. E vamos lá. E continuando, Silvio César. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui está falando é Silvio César, sou publicitário, especialista em branding, né? E estamos aí, né, para falar de um evento muito interessante que o Valderico vai começar a falar agora. Pronto, meus queridos, né? Eu comentei até mesmo com a nossa banca aqui antes da gravação, que ontem eu participei de um evento falando exatamente de uma pós-NRF, né? Que foi exatamente o tema que decidimos trazer para abordar aqui nesse episódio, né? Como o nosso público é nichado, né? A gente está falando com comunicadores ou pessoas do comércio em geral, mas ainda assim vale a pena explicar um pouco mais sobre isso, né? A NRF ela é a maior associação do comércio varejista do mundo, sediada nos Estados Unidos e representa diversos segmentos e sua primeira edição data de 1911. Então, são décadas, já mais de um século, falando sobre isso, sobre varejo, sobre comércio, mercado. E a gente é muito pautado sobre isso, né? Então, várias empresas, vários negócios, né, fizeram a sua pós-NRF. Teve uma agência de Fortaleza, a qual uma amiga minha faz parte, que é a Temprano, que também fez esse evento tudo. No site deles tem disponível para você baixar a perspectiva deles em relação a esse evento. E uma coisa que chamou muito minha atenção dentro dos materiais que eu andei pesquisando e que foi dito na palestra que eu fui ontem, para vocês entenderem quando eu digo ontem para mim, foi dia 3 de fevereiro de 2026. Então, não sei quando você vai ver esse episódio, então para vocês terem uma linha temporal de quando foi ontem, quando eu abordar essa palavra por aqui. E uma frase que chamou muito minha atenção foi que a NRF não foi sobre o futuro, mas sim sobre o agora, sobre como a IA, ela comprimiu décadas de inovação em meses. Né? Se a gente for parar para ver, 2024 meio que surgiu, 2025 as pessoas já estavam, aqueles que estavam ainda ressabiados, vou usar, não vou usar, usaram. E 2026, ela hoje faz parte da nossa vida como um pacote Office fez um dia. Então você não consegue mais, querendo ser um bom profissional, um profissional de destaque, não ter no seu repertório o mínimo de traquejo com uma inteligência artificial, seja ela qual for. Até aí eu acho que está todo mundo muito bem. Então, como a gente vai entender agora é como essa transformação da IA, ela vai mexer com o varejo em tempo real. E outra, se isso se aplica em nossa realidade. É por isso que a nossa banca é composta por alguém que tem um negócio, né, que ele é dono, como mesmo ele diz, ele é dono da empresa, então ele bota a mão na massa diariamente. Temos consultores, temos publicitários, temos donos de agência. E como isso vai afetar a nossa vida, não só com os nossos clientes, como nossos parceiros, e como isso vai afetar o nosso trabalho no dia a dia. Então, contextualizando, nós vamos discutir a mudança fundamental no discurso do varejo global, de futurologia para execução. A NRF afirma que o futuro não é mais um destino, é um processo contínuo de reinvenção. Quem espera o momento certo para começar já está atrasado. E eu pergunto para os meus amigos aqui comigo, o que vocês viram, o que vocês acharam e se vocês concordam, se isso é uma visão apocalíptica ou realmente é real.
Apocalíptico não é, né? Porque como o próprio tema do central da NRF desse ano é The Next Now, né? Quer dizer que é agora ou nunca, né? Se você for pensar no futuro e não agir, você já está para trás, né? Porque as pessoas, que os grandes varejistas aí já estão trabalhando, já estão se movimentando. Esse futuro, né? De agentes de IA e tudo mais já está acontecendo, né? Mesmo que você não tá, mesmo que elas não queiram usar, os seus clientes estão usando, né? Porque o mais que a gente vê, isso até envolve um dos temas que vamos comentar nesse podcast, é cada vez mais as pessoas estão usando o IaaS para pesquisar por elas, né? Ou então usando canais de influências para saber o que comprar, né? Quer dizer, relevância passou a ser o mote, atenção passou a ser moeda, e o futuro não, o presente já é assim, né? Assim. E não é somente você vir com o seu preço mais baixo que você vai conseguir, não, porque se o seu preço baixo concorre com o preço baixo de todos os outros que estão no mercado, né? Tem que ter outro molho, outra coisa, que vamos discutir aqui. Concordo com o Silvio. Concordo que apocalíptico não é, até porque é uma coisa recente demais, né? Ainda não chegamos aí a John Connor ainda não deve ter nascido. Então, acho que tem muita coisa para rolar ainda. As próprias inteligências artificiais que estão, as mais recentes, né? Elas estão cada vez em aperfeiçoamento. A gente sabe que isso daí é diário, né? A cada segundo as IAs estão se aperfeiçoando, estão se atualizando, estão se corrigindo, né? Então, também creio que não seja nada apocalíptico, não. Acho que a gente está salvo aí por alguns anos ainda. Eu vejo também como a oportunidade, né? Assim, apesar desse excesso de ofertas, de excesso de IaaS e tudo mais, o mercado está aberto, sim, para quem se posicionar. E quando a gente fala visualizando nosso mercado, né, local, nacional, Brasil, a gente tem algumas vantagens quando a gente sai de análise de um evento como esse, né? Porque, como vários analistas apontam, quando a gente olha assim, para o mercado internacional, que a gente fala de China e de Estados Unidos, a gente está olhando para um futuro, né? Porque a tecnologia, da forma que chega e na forma estruturada que está apresentada nesses lugares, ela é mais bem, não é nem que avançada, porque o avanço, como o próprio evento pontuou bem, está para todos, né? A questão é que aqui a falta de estrutura em multicanal, né, em todas as esferas, faz com que o mercado esteja aberto para você poder implementar diversos desses aprimoramentos aí tecnológicos, né? Então, a gente tem um gap aqui de atraso no Brasil que funciona para se posicionar bem, né? Até porque a gente tem uma população que é muito digitalizada, mas também tem uma grande população que não tem saneamento básico. Um país nesse nível de extremos, né, tem oportunidades para se trabalhar em termos de comunicação, né? Então, esse avanço estrutural aí que está sendo colocado em toda a feira, em todo esse movimento que foi passado no evento, ele aqui no Brasil funciona para a gente poder atualizar, colocar em prática, né, se posicionar num mercado que você vai ter diversas possibilidades. Tem várias marcas que já estão atualizadas com isso, mas é uma vastidão de possibilidades ainda. Aí eu vou trazer aqui um ponto que eu queria até realmente, que o Diego comentou, que é a gente tem que analisar de uma forma um pouco mais ampla. A gente está num país que até temos população, e não são poucas pessoas, que não tem nem saneamento básico, ok? Mas a gente, por exemplo, a gente vive hoje com um TikTok que já tem ali o Live Shop, que é uma plataforma que já mudou a forma de como o pessoal vende hoje em dia, né? Então, tipo assim, isso já está acessível para o brasileiro. Seja ele com saneamento ou não, provavelmente quem não tem saneamento básico, ainda assim tem um smartphone. Então, ele está consumindo, ele tá tendo acesso a isso. E aí eu pergunto para vocês, com essa aceleração dessa tecnologia, com essa reinvenção cada vez mais rápida, lembrando e trazendo também o ponto que nós já estamos mexendo também no Brasil com a TV 3.0. Então, já é uma realidade que já foi anunciada, né, que essa basicamente é a televisão como um grande live shop. Eu vou até pesquisar depois para saber quando isso vai começar a surgir, mas que já é algo palpável, algo já está na nossa vista, né? Já é um futuro eminente, né? Já está aqui sendo vislumbrado. E eu fico pensando também, será que realmente a gente ainda tem um gap grande em relação ao mercado asiático, ao mercado americano, para a implementação dessas tendências ou disso que
já está sendo discutido no mundo hoje em dia? O que é que vocês acham? Na minha opinião, eu acho que esse gap aqui, né, você pode até exigir gap tecnológico, mas o gap de agir, o gap de usar as ferramentas que você tem, isso não existe não. Por exemplo, lembra daquela frase, pense globalmente e haja localmente. Local. Né? Essa aí que foi uma frase que que atribuída a um biólogo e ambientalista escocês chamado Patrick Geddes. É isso. E eu acho que ela simplifica, cada vez mais ela mostra o que é a realidade, né? Eu não tenho condição de competir com o Mercado Livre e tudo mais, mas tu pode agir no seu bairro. Assim, cada vez mais, como a gente vem se batendo nessa tecla aqui no podcast, a principal função de uma marca, assim, uma das principais deveres, né, e de uma marca, né, é construir sua comunidade, né, construir as pessoas com quem ela convive e gerar essas interações próximas, né. Isso qualquer marca, desde o menor mercadinho de bairro, pode fazer. Eu não vejo, assim, desculpas para não agir assim, não agir mesmo sendo pequeno, entendeu? Mas aí a gente pensa da seguinte forma, por exemplo, a gente aqui na minha casa, a gente faz uso daquele achocolatado Gold, que tem menos açúcar tudo. Ele, eu acho, dificilmente no meu supermercado de bairro. E tem uns três redes diferentes próximos da minha casa, no meu bairro. E nos três é um produto que eu tenho dificuldade de encontrar. E eu compro pela Amazon, eu chego na minha casa em 2 dias. Então, eu já estou indo para o online. A própria Amazon, ela me fornece a possibilidade de ser uma compra recorrente ou dizer de quanto em quanto tempo eu quero que aquilo venha na minha casa. Hoje, por exemplo, o escova de dente é uma coisa que eu sei que está na hora de trocar porque chega aqui em casa, porque está como compra recorrente. Ou seja, isso existe uma facilidade. Aí eu trago para vocês, né, para a gente se aprofundar aqui no nosso episódio, né, porque a NRF ela é muito ampla, ela é varejo, mas a nossa lente aqui é a lente de comunicadores e clientes, né? No caso, até porque o John está no papel duplo. Ele é um cliente de uma possível IA para facilitar a vida dele, como ele também tem clientes que ele precisa atender. E aí eu pergunto para vocês aqui, começando em relação ao que a gente estava discutindo até mesmo nos bastidores. A NRF, por ser uma feira americana, ela trata muito mais de desenvolver uma experiência. E a gente já falou muito sobre brand, sobre construção de comunidade, sobre construção de marca, que envolve essa experiência, envolve o lado humano, envolve toda essa parte de ter o contato com a marca, os diferenciais. E trazendo a visão asiática, que é exatamente o mobile first. E cada vez mais eles querem tentar resolver tudo de forma online. E aí eu pergunto para vocês, dentro desse universo de apps, live, commerce, como fica a abordagem da marca? Como é que fica essa comunicação? A gente consegue mesclar as duas e construir algo só nosso, trazendo ali um pouco do online com um pouco da construção de uma marca, ou a gente vai ter que escolher um modelo? Eu até faço essa pergunta mais direcionada até mesmo para o John, por ele ter um negócio, né? Por ele, às vezes, querer, por facilidade, ele conseguir otimizar. Eu lembro quando a barbearia estava iniciando, o John já tinha colocado até mesmo para você fazer o agendamento online do barbeiro ali. Você já tinha um avanço tecnológico para algo que era de coisa de 8 anos atrás, ou até mais. O John pode precisar a data. Mas isso afeta o contato de um barbeiro com o seu cliente, isso afeta o relacionamento quando tem muita tecnologia embarcada dentro desses processos? Depende do cliente, né? A gente usa aplicativo próprio para agendamento, acho que desde 2015, 16, sei lá, uma coisa assim. Assim que a gente inaugurou em 2014, 2015 eu procurei um desenvolvedor. Não deu muito certo o aplicativo, era uma coisa muito... Eu só tinha a ideia mesmo, o cara executou, mas aí acabou não rolando. E aí depois a gente começou a utilizar uma plataforma com aplicativo próprio, white label, que já era integrada com o nosso sistema de agendamento, com CRM, com financeiro, etc. Né? Então, assim, por que eu digo que depende do cliente? Porque tem cara que... Hoje eu tenho um percentual, né, quando eu falo de agendamento, né? Eu acho que hoje 70% dos agendamentos da barbearia são feitos através de WhatsApp e telefone. E aí eu diria que os outros 30% seriam através de aplicativos do cliente ou do profissional, né? Ou do barbeiro, no caso. Porque aí eu não tenho como mensurar, porque tem cliente que tem o telefone direto do barbeiro, então
O cara mandou mensagem, pô, qual hora tu tem livre aí? Né? Aí ele fala, então tá hora, marca pra mim. Aí ele vai lá no aplicativo dele e agenda, né? Então, depende muito do cliente, mas esses 30% já foram 10%, já foram 5%, entendeu? Eu acho que dá para mesclar, sim. Como hoje a gente mescla, né? Hoje eu tenho uma equipe de recepção 100% focada no cliente, né? Em otimizar a agenda para atender esses 70% que ligam e esses 70% que mandam WhatsApp, né? E mesmo assim, eu ainda fico de olho em como a inteligência artificial poderia me ajudar nisso daí, né? Hoje eu tenho um aplicativo que o cliente pode agendar 24 horas. Então, se o cara tiver um pesadelo que estava careca e lembrar que ele, sei lá, precisa cortar o cabelo, fazer qualquer coisa, 1 hora da manhã ele pode abrir o aplicativo e ver o horário que o barbeiro dele está disponível e agendar. Mas e o cara que não tem, né? O cara que não tem aplicativo, o cara que até hoje a gente tem cliente que não, mais um aplicativo, não quero, isso, aquilo, outro, e tem gente assim. Então esse cara, ele gosta de falar com a pessoa, ele cria esse relacionamento com as meninas da recepção, porque elas chamam pelo nome, às vezes reconhece pela voz, então já tem uns contatos salvos do WhatsApp. Então, quando ele manda o WhatsApp para a recepção, ela já vê. As meninas têm uma memória incrível que eu não tenho. É maior que um IA. A memória delas eu fico surpreendido às vezes como elas conseguem decorar o nome de tanta gente. Saiu recentemente uma IA, não sei se vocês já ouviram falar, que é OpenClaw. Ele não é um motor de pesquisa que você faz a pergunta, tipo um chat GPT da vida. Você cria o seu próprio IA, você cria o seu próprio agente, você baixa ele para o seu computador ou para uma nuvem, para algum servidor, ou você roda num servidor isolado, e aí você cria tarefas para ele. Então, ele pode ser seu assistente pessoal, que ele vai rodar dentro do teu computador, cria um skill para ele. Então, o skill vai ser: abra o meu Gmail, apague todos os spams, deixe marcado o que é do trabalho, para quando eu acordar às 7 horas, 6 horas da manhã, abrir, já está tudo lá. Ele faz isso. Como ele faz também, tipo assim, procura uma passagem mais barata para São Paulo, e aí ele vai lá, vai procurar a passagem, vai passar teu cartão, vai comprar. Então, já é o lance do perigo, né? Imagina que tu tem um IA rodando dentro da tua máquina pessoal, que tem acesso ao teu cartão, né? Que tem acesso a tuas contas, tua senha, teu e-mail. Então, como é que eu penso, como é que eu poderia usar isso daí a favor, né, do meu negócio? Então, já conversei com vários amigos e programadores aí, pediram para eu esperar. Eu sou meio nervoso com essas coisas, eu quero para outro dia já. Inclusive, essa IA, esse OpenClaw, ele deu um boom de vendas nos Estados Unidos de Mac Mini. A turma passou a comprar Mac Mini esgotando na loja, a galera comprando isso daí para poder rodar em casa, né? Então, por que não rodar uma máquina, uma IA dentro de uma máquina dessa na minha empresa, que ela vai responder os clientes, ela vai agendar para os clientes, após o horário comercial, claro, né? Ela vai poder desmarcar isso daí para os clientes e por que não usar isso a meu favor? Eu acho que existe também um pouco de oba-oba, né? Nesse sentido de substituir as pessoas pela IA, né? Na questão do CRM, né? Porque a IA, principalmente essas IAs generativas que nós temos atualmente, né? Elas vão dar uma resposta para você, seja qual a resposta. E se seus dados, assim, dos clientes não forem muito bem categorizados e tudo mais, ela vai te dar uma resposta e vai dar a resposta errada. Isso pode acabar prejudicando, né, toda a experiência de marca entre clientes e a empresa, né? Eu vejo que tem que tomar muito cuidado com isso aí. Pode ser uma panaceia, assim, acho que ainda tem que melhorar muito ainda para poder substituir 100% o ser humano, assim. Então, era sobre esse gap que eu tava comentando. O gap não é de tecnologia nem de possibilidade do mercado do Brasil atuar nessa forma. O gap é de que a NRF trouxe esse ano, de que o dado é o principal base de todo o trabalho que tem que ser feito atualmente. Então, o futuro que hoje já existe, comentado por toda a feira, é justamente esse, é que os dados, eles já têm possibilidade de tecnologia deles serem utilizados para atuar, para massificar e aprimorar suas vendas, a ter o seu melhor vendedor sendo compilado de todas as estratégias dele, desde como é que ele fecha, como ele resolve problemas, isso ser compilado para uma IA e que ela vai atuar como ele, sem parar 24/7. Então, a questão aí eu coloco para vocês todos que atuam no mercado e estão comigo nessa linha de frente,
a trabalhar com essas empresas que a gente está lidando atualmente, qual das empresas que a gente atende ou que a gente tem conhecimento que tem esses dados bem formulados, que tem essa caracterização e essa contabilização desses dados de uma forma bem estruturada? Existe toda a possibilidade, mas a gente tem que correr, aqui no Brasil, tem que correr atrás de muita coisa. Os que estão fazendo isso estão ficando bilionários. A CIMED é bilionária por conta de atuação com dados já há alguns anos. Mas outra coisa é você vender produtos assim, precisa de um remédio para dor de barriga, né? Mas outra coisa é você vender de acordo com o contexto e a cultura do local, né? Então, é isso que eles aplicam, né? Um comprador cearense não vai querer, não tem os mesmos gostos de um comprador americano, por exemplo, entendeu? Assim, tem essas diferenças, assim, que eu acho que a IA não tem ainda acessibilidade de separar o que um cearense gosta e o que o americano gosta, entendeu? Eu acho que tem. Vai empurrar o produto. Eu acho que tem. É a questão de trabalhar bem os dados. Se você tem um volume de dados suficiente que ele vai ser bem aplicado para ser coordenado pela IA, o agente que você cria hoje, ele tem total capacidade de poder correlacionar os dados. Se o John pega todos os dados que ele tem, dos anos que ele tem de empresa, do seu barbeiro, e coloca no IA para ela classificar esses dados e ela trabalhar isso de uma maneira que ele coloca, inclusive esses clientes que não têm afeição à tecnologia, a gente já está tão evoluída a ponto que a IA vai conversar com esses clientes, eles não vão saber se é um atendente do que o John tem hoje, ou se é um IA, porque dá para deixar humanizada a conversa. Então, a maioria das pessoas, por mais avessas à tecnologia que existam, todos os clientes dele, eu acredito, se tiver uma porcentagem muito ínfima, que não atua conversando pelo WhatsApp. Ele pode ter total aversão à tecnologia, mas ele vai conversar no WhatsApp. Mas eu vejo, Diego, assim, que existe um certo limite, entendeu? Assim, quando tem aquela pergunta que você vai fazer, que ela não vai saber responder, mas ela vai te dar uma resposta. E não vai ser a resposta que o cara quer ouvir, entendeu? Aí vai aquela, estou passando para um ser humano agora, entendeu? Aí é que tá. Vai chegar naquele limite. Acho que hoje já tem. Ao contrário de IAs, o ser humano são previsíveis, né? A IA é previsível, porque ela trabalha em cima de dados previsíveis. Parte do processo está falando isso, por exemplo. Trazendo aqui como o John como o nosso exemplo. Já que nós temos um negócio dentro da casa. O John tem uma barbearia. Então o cara pode chegar e perguntar, tem barba com fulano, com Lucas? Tenho, horário tal. Mas eu queria também cortar meu cabelo. Dá pra fazer, dá pra agendar, dá pra encaixar. Tem como fazer uma gestão. Mas eu também queria ajeitar minha unha, tirar o cabelo do meu nariz. Ele vai tentar ver aquilo dali. O que eu vejo que a tua pergunta é muito mais numa previsibilidade. E a própria previsibilidade é possível, porque, por exemplo, a gente que abordou vários pontos que são bem interessantes, até fugindo um pouco aqui da NRF, mas que é muito interessante, é exatamente isso, como o John comentou. O John é um cara que tem uma barbearia, já tem mais de 10 anos. Não é isso, John? Sim. 13, 14? 2014. 2014, 12 anos com uma barbearia. Faz 12 anos desse ano. O John tem CRM, o John tem todo um fluxo, ele consegue entender que o cliente dele, que entrou pela primeira vez ele com 20 e poucos anos, solteiro, hoje é um cara que talvez já esteja casado, já esteja com seu primeiro filho, ou já está indo pro seu segundo filho. É um cara que, quando chega a uma certa idade, começa a perder um pouco de cabelo, né? Começa a aparecer umas entradas. É um cara que, de repente, começa a querer cuidar de outras partes. Uma unha, uma barba bem feita, quer fazer outro tipo de serviço. Por quê? Porque ele via a progressão desse cliente. E ele viu que muitos desses clientes passaram para suas comunidades, chamaram seus pais, seus irmãos. Hoje é um cliente que já leva o filho. Então ele começou a ampliar o leque de entender, cara, eu não posso me fechar só em público de 20 e poucos anos, porque nem eu tenho mais 20 e poucos anos. Então eu vou atender o cara de 20, vou atender o cara de 30, 40, vou atender de repente a mãe agora, ou a esposa que vem também, que muitas vezes vem com o filho, tinha que ficar sentada no sofá esperando, hoje ela pode ser atendida também. Então ele foi ampliando o leque dele. Isso já mostra que é uma percepção do cliente. É ter esse entendimento de que, cara, o que é que eu posso fazer para otimizar a jornada dele e ampliar o máximo que eu posso. Todo mundo tem que cortar o cabelo alguma vez. Até mesmo quem é careca, precisa ajeitar ali para não ficar os falhados. Então tem um contexto, tem uma coisa. E se a gente vai, por exemplo, como um site como a Amazon, se você abrir a sua Amazon agora, ele vai te dar uma lista de possibilidades de livros ou de coisas que você poderia comprar com base no seu gosto. E muitas vezes ele acerta. A não ser que você tenha uma Amazon Família, que tem a tua irmã que está comprando fralda, o seu pai que está comprando cera de carro, que pode ser que ele bagunce o negócio, mas ele vai acertar alguém de quem compra mais. Chega a ser até um pouco mais simples até. O John pode ter o CRM, mas ele pode, se ele tiver o mesmo WhatsApp que conversa com toda a base de clientes desde o começo,
e ele pega e conecta um LLM para visualizar todas as conversações, todas as possibilidades de coisas que aconteceram nesses últimos 12 anos. Se não tem a previsibilidade de todo tipo de coisa que aconteceu, de uma pessoa ficar doente, até eles mudarem de endereço, porque tudo que já aconteceu na vida útil aí do negócio, vai estar lá. Essa máquina vai trabalhar isso. Ela vai ter. A limitação hoje é só de token. Isso é questão comercial. A limitação de token é por valor que você paga à empresa para poder gerar dados. Quando você passa isso para uma máquina local e você abre a API dela para poder abrir mais possibilidade de retorno de prompt, aí isso aí fica muito, muito perto de ser acontecer. É por isso que estamos falando que o futuro é hoje, porque isso a gente pode fazer agora. Acabou aqui agora nosso podcast, vai ser feito agora. Porque Votação de uma conversa no WhatsApp é um clique. Claro, e pegando, por exemplo, usando o John como nosso muro agora aqui, né? Lá no paredão. Pô, se ele tem, por exemplo, o atendimento via WhatsApp é feito por meninas, por mulheres, não tem inteligência artificial, mas ele de repente ele coloca, cara, eu vou continuar tendo atendimento com pessoas físicas, mas eu vou deixar um botzinho ali rodando, só pegando a conversa. E o John, de repente, depois de um mês, fala, caramba, todas as agendas estão lotadas. Meninas, como é que foi o atendimento? Tudo agenda cheia, todos os barbeiros estão com a agenda cheia. O John tem uma inquietação, cara, e quantos pedidos eu perdi? E o John bota lá, quantos, sei lá, puxa lá na inteligência artificial, do botzinho lá do WhatsApp, bota, quantas pessoas quiseram fazer barba e não conseguiram horário? 45 pessoas durante o mês tentaram marcar um agendamento de barba e não conseguiu. Nossa, mas ainda assim todos os meus barbeiros tiveram agenda cheia. Tiveram, mas talvez desencaixe. Talvez a barba é 45 minutos e o horário que ele tinha entre um e outro era só de 15, de 20, não dava pra encaixar uma barba e aquele cara, valeu, então não vai ser outra vez. Ele fala, vou colocar então agora só um cara pra barba, porque eu tive 45 dias perdido. Então ele começa a trazer um dado mais técnico. Porque dificilmente, lógico, não estou desfazendo as atendentes do John, mas dificilmente uma atendente vai dizer assim, John, puxei aqui um relatório, anotei aqui no WhatsApp que 35 pessoas pediram barba e eu não tinha horário para essas barbas. Ela vai olhar a agenda cheia. Você pode deixar a atendente humana para trabalhar com as pessoas que estão chegando no relacionamento. Você aumenta a possibilidade de relacionamento da sua marca. É justamente isso que também está sendo passado, foi passado dentro da NRF. Não é que você vai eliminar uma linha de trabalho de atendimento, nem de processo, né? Você, inclusive, tem o físico e o digital funcionando juntos, né? O físico e digital, né? Porque a gente está caminhando, tem vários reportes disso também, está caminhando para um esgotamento digital, das pessoas não quererem mais, provavelmente, um volume cada vez maior de pessoas vai estar saindo de redes, vai estar utilizando menos Instagram e todas as redes sociais que a gente é bombardeado o tempo todo, elas estão ficando cada vez mais comerciais, esse tipo de coisa. Então as pessoas vão ter uma exaustão disso. Essa exaustão, ela volta já para uma outra tendência que a gente já está tendo já há mais de 2 anos, que são de experiências reais que as pessoas querem compartilhar a experiência de estar indo num lugar, de estar indo nesse lugar para comprar um produto ou usar um serviço, mas só fazer isso não basta mais para essas pessoas. Elas têm que encontrar um ambiente bacana, elas têm que ver pessoas interessantes, elas têm que ter conversas que são interessantes, que fazem parte daquela linha. A gente já estudou aqui dentro do nosso podcast uma marca que faz de corridas, né, internacional, a Run, que ela faz, os espaços dela não são espaços para vender artigos para correr, elas são espaços de encontro, que mais parece um café do que uma loja, mas tem lá produtos. Então, é um sentimento de comunidade. Outra coisa, até anotei aqui que antigamente, né, no report que o Zé passou pra gente mais cedo, que a commodity, né, é produto mais serviço, né? Hoje em dia é produto mais serviço, mais conteúdo, mais comunidade, mais educação, mas isso é que gera a diferenciação sustentável, que é o geracional de qualquer negócio, né? E se estamos falando que o futuro é hoje, o que a gente tem que trabalhar, o negócio geracional. Então, quanto mais isso vai perdurar, quanto isso vira um ativo que a gente vai poder utilizar esse ativo para o que a gente quiser transformar, né? Porque a gente criou uma relação. Essa comunidade está se relacionando com você, por mais que futuramente lance um produto que vai fazer o cabelo se cortar sozinho e você não vai precisar mais. Mas se eu criar uma comunidade que se relaciona com todo aquele grupo de pessoas e eu posso transformar do que agora tem uma facilidade, para uma outra coisa. Então, o serviço que eu trabalho, dependendo de onde é que está, eu estou numa fatia demográfica que atua de clientes e que ela pode ser transformada para uma outra situação.
É só estar atuando muito bem para isso ser uma comunidade forte. É isso que gera um negócio que você pode estar levando para outras esferas, né? E transformando ele à medida que as coisas evoluem. Tá, Diego, eu te pergunto uma coisa. Com a tua experiência em gestão estratégica, como é que tu enxerga essa parte? Que a NRF ela deixou claro que seus dados não apoiam mais a estratégia, eles são a própria estratégia. Como as marcas devem reestruturar a sua visão de dados para que eles sejam o epicentro de todas as decisões? Como é que a gente consegue trazer isso? Porque, por exemplo, você mesmo trouxe aqui um comentário. Cara, o difícil agora é fazer com que essas pessoas, né, com que todos esses diretores e empresários eles consigam ter essa percepção. Então, tipo assim, como tu acha que a gente pode fazer essa construção? Justamente usar essas facilidades que estão aí literalmente na ponta dos dedos, né? Para você colocar isso como um meio de facilitar a sua vida. Porque na hora que você... Não é questão de que agora eu vou ter que trabalhar todos os dados. Você tem ferramentas para coletar dados, você tem ferramentas para você aprimorar isso. Tem possibilidades para você desenvolver esse tipo de ação. O importante é entender o valor disso, porque quando você aplica, você passa a ter uma gestão está até no report também que você passou, de o que era 80-20 passa para 20-80. Então, o que eu tinha de esforço diário quantas pessoas foram atendidas, como é que foi atendido, como é que fulano atendeu, vou reunir aqui meu time de consultores, ver como é que foram os atendimentos esse mês, quantos atendimentos você fez, vamos aqui analisar os dados disso aqui. Você já tem a possibilidade de tecnologia que fazem toda essa gestão para você. Então, na verdade, é implementar essas ações para você ver que o valor vai estar em você se voltar para outras estratégias, que são o grande pulo do gato de hoje, né? Que é você colocar 80% do seu valor de trabalho para as coisas que realmente importam. Então, se eu vou pensar numa estrutura do que é que vai ser o futuro do meu negócio, como é que as pessoas estão utilizando o que eu vendo, né, serviço ou produto, para a vida delas e como isso pode ficar mais intrínseco na vida dela. Você mesmo deu um exemplo aqui, Zé. Eu sei que eu preciso trocar a minha escova de dente porque ele está na compra recorrente. O dado também é um commodity que pode ser vendido. Então, a Amazon podia estar vendendo o seu dado de que você compra a escova de dente a cada 3 meses para um médico odontologista da sua região. Eu acho que se tem alguma coisa que a gente pode ver no futuro, é que os dados também são um valor, também são um produto, né? E não são só utilizados pelas grandes marcas, como Instagram, chat, e todas elas funcionam baseado nesses dados, né? Mas aí tem que ver, Diego, também se esse uso essa venda de dados não vai ferir a lei de proteção de dados, né? Por exemplo, aqui no Brasil existe essa lei, né? Que seus dados, supostamente, eles têm que ser protegidos, né? Só se você consentir que eles sejam utilizados para outros fins, né? Então, não... Aí é que tá. Pode olhar lá na letra do contrato que você assinou digitalmente com a Amazon na hora que você fez o login lá inicial. Tá lá que eles podem fazer isso. Eu não sei se por fato de estar lá, já vale como... tem legislação própria, tem, né? Tem todas as... Tem que estudar a lei para ver. Por isso que eu falei que é um futuro, né? É um futuro, mas assim, que as coisas estão sendo utilizadas para isso, mas tem formatos de negócio que podem utilizar dados que funcionam para esse tipo de coisa. Tipo, eu posso ser um gestor de dados que chego nas empresas e digo, olha, pode deixar que eu vou organizar todos os seus dados, mas a gente vai ter que fazer aqui um projeto para poder utilizar também para outras marcas, outras questões, vamos ter que liberar para os clientes e tudo, e ele direciona esses dados para outras motivações. Mesmo que você você pode não transferir quais são as informações sensíveis sobre o cliente, mas você pode atrelar possibilidades para venda, para execução de estratégias. Então, se eu tenho uma marca que trabalha, por exemplo, a CIMED mesmo que eu estava falando, a CIMED tem uma multiplicidade de canais que ela coloca em todas as comunicações dela, inclusive no Instagram. No Instagram, eu até separei aqui. No Instagram, eles têm um perfil, que é o Carmed, certo? Que foca na hidratação labial, é um perfil jovem, feminino, gera desejo, viralização, certo? Aí você tem o Urso CIMED, que é outro perfil do Instagram, que é focado em suplementos, mira o público, né, do treino, com linguagem direta sobre força e performance. E tem o João Maria CIMED, outro perfil, para o público de pais e mães com produtos de higiene e cuidado infantil. E usa a comunidade para falar de carinho e proteção. Aí você pode ver que, com a empresa, qual a pluralidade de pessoas que ela atinge, né, de demografias que ela atinge, como que ela utiliza bem esses dados para poder direcionar a comunicação dela. Então, as possibilidades não são só de você utilizar os dados sensíveis, mas são de você basear estratégias que profissionais, como a gente,
como outro tipo de profissional pode fazer. A Amazon pode não vender o dado de que o Zé Valderico compra um conjunto de escova de dente a cada 3 meses e eu sei quando é que ele vai ter, mas ela pode dizer que ela tem uma base de clientes de mais de 100 mil pessoas da região da cidade onde o Zé mora, que compram recorrentemente com eles produtos de higiene bucal. E vou vender aqui o banner dentro da Amazon para você receber aqui o direcionamento do seu consultório aí da região onde eu atinjo 100 mil pessoas. A grande diferença é que no mercado de médio e pequeno porte, isso também pode ser utilizado. O John pode chegar para empresas e falar, que ele já até acredito que ele faz também, né, que tem outras empresas dentro da própria empresa dele que estão ali trabalhando produto e serviço. Olha, eu atinjo tantos mil homens por mês, eles têm que vir aqui presencialmente na minha loja para fazer o serviço. Você quer vender o seu produto ou o seu serviço que está atrelado a mim aqui? Pronto, eu tenho esse dado aqui para lhe passar. Eu não estou passando nenhum dado sensível de ninguém, eu estou dizendo que eu atendo mais de 1.000 homens dessa região aqui, de bairros que são nobres da cidade, e eles estão ali entre seus 25 a 65 anos e estão vindo todo mês no meu estabelecimento. Você não quer atingir essa pessoa? Quanto que paga aí para isso? Aí depende do que o John quer ofertar. Pô, o cara pode chegar e dizer, fazer uma parceria contigo para vender cerveja, vender café. E o John, beleza, faz sentido. Eu vou vender pneu, porque é um cara que vai na tua barbearia, vai de carro. Pneu não me interessa da minha barbearia. Me interessa cerveja e café. Mas você vai do empresário, né? É o público-alvo, mas eu não quero esse tipo de interesse ligado à minha marca. Sim, pode não ter pneu, mas aquele mundo do automotivo tem tudo a ver. Teria, mas é que tá. Aí entra nesse ponto que o Diego foi muito feliz. Quem é a amostragem que você quer? Sim. O cara que vai na barbearia, provavelmente ou vai de carro ou vai de moto, provavelmente também troca óleo do carro, talvez também precise fazer um projeto elétrico, mas daqui um dia o John vai chegar, vai estar vendendo ferro de solda. Vai. Ele falou, não, cara, dentro do meu perfil de cliente, eu prefiro que ele venha, até porque entra na parte do brand, que é o quê? Cara, que marcas se conectam com a minha marca? Se conecta um Nespresso, se conecta de repente uma cerveja artesanal, se conecta de repente uma hamburgueria com um perfil mais classudo. E aí ele vai trazendo, ele não vai trazer o cara do X Gordura, ele vai trazer um El Chante, vai trazer outra empresa. O nome disso é Collab, né? Assim. Nossa, Collab. O John ele é muito versátil, faz muitos anos que eu não tô em Fortaleza, eu não tô acompanhando o processo dele, mas eu lembro que já teve boné, já vi produtos com a marca do Seu Barbeiro, deve ter outros também. Então, é se aproveitar daquilo que faz sentido para ele, né? Exatamente. Até um dos insights da feira é que as lojas, né? Já que estou falando de varejo, né? Sim. Elas têm que agir também como hubs culturais, né? Que é exatamente uma oportunidade que o John faz, né? Que ele torna o Seu Barbeiro não apenas uma barbearia que o cara faz a barba lá por conveniência e vai embora. Não, você chega lá, conversa, você tem bebida lá, você cria aquele ambiente de amizade que as pessoas gostam de ficar. Hobbies culturais. Tem um perfil no Instagram, né, que você já deve ter visto, que é o boteco aqui de Fortaleza, chamado Bar do Frazão. Vocês já viram esse perfil? Não. É um barzinho pé duro, assim, sujinho, assim, o cara atende sem camisa, mas assim, é focado em música, os caras tocam música popular brasileira e tal. E assim, os perfis mais vistos no Instagram. Por quê? Porque o bar tá ali, as pessoas vão e dá um hobby, fiz até uma atração. Assim, até gourmetizar, né? É desgourmetizado, total. Agora, porque eu vou dizer uma coisa que eu fiquei estarrecido. A última vez que eu fui em Fortaleza, quando eu morava em Fortaleza, eu fui com minha mãe no Bar do Cisso. Cara, era uma esquinazinha perto da Santos Dumont, que eu acho que só cabia 10 mesas, mas ele tinha um feijão verde espetacular. A última vez que eu fui em Fortaleza, o Bar do Cisso tá quase um complexo gastronômico da Bajota. Violento o negócio, mudou assim drasticamente. É porque criou uma marca, né? Aí, né? A marca maior que o lugar, né? Culpe o jogo, não culpe o jogador, né, meu filho? Tem que ser, então, por que não? É que daí a marca de sorvete cearense é o Juarez, né? Que tá passando por essa mudança, né? Assim, aos poucos a gente vê que estão meio que forçando a gourmetização de um sorvete que não era nada gourmetizado, mas era amado por todos os cearenses. Né? Mas é amado, né? Na verdade. Mas aí lá eles mantêm algumas coisas que são essenciais, né? Tipo, eu adoro de graviola. Exato. Eles não fazem estoque para ter o ano todo, né? Eles não colocam num esquema de grande rede.
Você Ele só pode, tem quando tem a fruta no pé, né? você Quando pode tá na... Uhum. Você pode modernizar, você pode transformar sua marca numa marca mais moderna, tudo mais, mantendo a essência dela. É. O Zé até falou assim, né, que a pergunta, né, será que o que vai estar lá funciona, né? Eu acho que a pergunta que os empresários devem fazer sempre é assim, se conecta com o sentimento que a pessoa que interage com a minha marca tem, essa parceria, essa ação que eu vou fazer, ela se conecta com o momento que essa pessoa está indo aqui ter comigo para resolver, que quando você fala assim, eu trabalho, eu tenho uma oficina mecânica, aí se conecta com eu ter aqui um serviço que vai estar resolvendo alguma outra coisa para esse meu cliente, né? Ou no próprio John mesmo, no seu barbeiro, quando você pega e tem alguma coisa que se conecta com esse momento, porque é um momento de autocuidado, é um momento que o cara quer relaxar, é um momento que o cara foge ali das coisas do dia, mas também é um momento que às vezes a pessoa tem que parar também para atender um cliente e tudo, então tem que ter toda uma composição ali de estratégia do ambiente para você deixar a pessoa mais à vontade possível, para você ter essa recorrência dela de estar, ali eu vou porque tô seguro, tranquilo, resolvo minhas coisas também, aí tem uma conversa boa, vou relaxar e sou muito bem atendido. Todas essas coisas têm que rodar no mesmo sentido, né? Oxalá as pessoas tenham essa percepção, né, de uma barbearia como a Seu Barbeiro, né? Se elas sentem isso é porque o brand está dando certo, né? E essa coisa do físico e digital estar bem correlacionado, né? Tem uma empresa que faz isso muito bem, assim, que é a Farm. A Farm, ela foi criada exatamente do conceito do contrário do que é criado, né? Trabalharam muito bem o brand, né? De como é que era essa correlação com esse público feminino que elas estavam querendo atingir, com eventos, com esse lifestyle do carioca, né? Com essa coisa conectada com os sentimentos ali que traduzia um pouco do que você estava vendo no estilo das roupas. E hoje você vai na Farm, se você precisa de alguma coisa, de uma roupa e tudo, que você não... vestir aqui, minha esposa vai sempre, né? Se você for e tem lá um vestido, não, esse vestido não tem hoje aqui. A própria vendedora te passa um cupom de atendimento dela, que você entra no site, ele te dá um certo desconto, você coloca esse cupom dela, e você recebe, e você escolhe receber a roupa que você já meio que experimentou na loja, mesmo que não tinha seu tamanho, na própria loja ou uma das outras lojas da mesma franqueadora, ou em casa, com o mesmo preço, com o mesmo retorno, com a rapidez, né? Então, eu acho que tem muitas lojas que faltam isso, porque esquecem que tá todo mundo com o seu celular na mão, né? Então, às vezes você tá ali numa livraria mesmo, você tem uma discrepância do valor da própria livraria, do site, com o valor que tá ali na sua frente, né? Não estou dizendo nem que a pessoa vai entrar de repente na Amazon para ver, mas na própria é uma concorrência entre a mesma instituição. E isso é uma coisa que foi tratada na NRF, né? De utilizar os dados para, dependendo de qual é o consumidor que está ali, de você trabalhar e você ter descontos personalizados para cada um desses consumidores. A experiência de compra ser satisfatória para todos eles. Eu vou dar o máximo de desconto para todo mundo que me procurar por desconto. Não, é dar um desconto justo, né? Para quem precisa disso para ter a experiência de compra. Porque tem muita gente que não precisa. Então é encarar que tem essas personalidades. O Zé até falou aqui, né? Tem essas diferenças de consumo, né? Tem uma pessoa que tem um consumo diferente da outra. E são múltiplos tipos de perfis. Pois é, e isso daí, Diego, me trouxe uma inquietação, que foi até uma coisa que vocês comentaram no começo do programa, que até o Silvio trouxe exemplo do cinema, da pipoca, o John falou dessa inteligência artificial nova que ele estava comentando. Dentro dessa nova perspectiva, o que é que eu vejo? Que a gente tem que pegar atenção, a gente tem que ser relevante, não só para seres humanos, mas até para esses agentes de IA. Porque vamos supor, o Silvio quer cortar o cabelo. Aí ele joga essa responsabilidade para IA. Quero cortar o cabelo, marque uma barbearia perto da minha casa, um barbeiro para terça-feira, 15 horas. No raio de atuação do que o Silvio disse que consegue ir, tem ali o seu barbeiro e tem mais 3, 4 barbearias. Como aquela IA vai fazer a relevância de que o seu barbeiro é a melhor opção para o Silvio? Se o Silvio só diz, quero cortar, sou homem, tenho 40 e poucos anos, quero cortar meu cabelo às 15h30. Tem 15h30, tem horário vago no John, mas tem horário vago em Matheus Barbearia. Como ele vai descobrir que talvez a barbearia do John seja melhor para ele? É com base nos consumos que o Silvio já teve? Ou ele não vai analisar isso? Vai analisar somente essa que é mais perto? O John, a barbearia do John, o seu barbeiro está a 3 quilômetros. Essa aqui está 2,8. A diferença de o cabelo de um pro outro é apenas R$5.
Então eu vou jogar aí pra barbearia do Chicão, que é mais perto, que é mais barato, e o Silvio vai lá e troca. Ele é uma porcaria. Então, como é que vocês acham que a gente vai conseguir, né? Tipo, falando de uma inteligência que o John citou, que já está em uso agora, ser atraente para que ele escolha a barbearia do seu barbeiro e não a do Chicão? Alguém responde? Nesse mundo digital, né, tá acontecendo realmente essa grande mudança, né? Até o Google deve estar arrancando os cabelos, né? Porque ele insiste em vender recomendações algorítmicos, né? Baseados no SEO, né? Ainda funciona, ainda funciona pra Mas cada vez mais, né, as pessoas param na primeira busca, né, que é dada pela IA, né? Do próprio Google, Gemini, né? Mas aí, digo, vou dizer um comparativo. Depende muito. Por exemplo, eu tenho um cliente que até é daí de Fortaleza. Eles trabalham para e montando câmeras frigoríficas ou material, tipo assim, eles só trabalham com coisa grande. Então é câmera frigorífica para padaria, supermercado, para açougue. Então, tipo assim, eles não são a opção mais barata, porque eles são uma empresa local. Lá da Francisco Sá, eles são uma empresa local. Eles têm diferenciais, eles atendem de domingo a domingo. Se quebrar uma peça no Frangolândia, ele domingo consegue ir lá e resolver. Ele não é o mais barato, mas a Frigelar não consegue. Então ele acaba sendo aquela opção para quem precisa resolver um problema urgente. Assim, já quebrou, mas para montar uma câmera não é ele. Então, no caso do Google, facilita muito, porque ele mete no SEO que ele tá lá 24 horas, que não sei o quê. E talvez a inteligência artificial, esses agentes, vão procurar informações no Google também, ou não? Vão. Eles analisam uma massa enorme de dados, né? Assim, dentro desses dados tem que ter lá dizendo que essa empresa trabalha de domingo a domingo, tá lá para toda a obra, senão ela não aparece. Quer dizer, não é simplesmente você investir, tô falando nessa tendência que foi dita aqui pela feira. Não é só de você investir em ferramentas de busca tradicionais, não. É você investir em ser relevante para IA, entendeu? A coisa muito figura. Assim, porque você falou disso aí, vai ser uma coisa muito... não é nesse mundo novo de IA, né? Assim, tem que trabalhar para isso, né? Quer dizer, não só você se ao dizer que você trabalha de domingo a domingo é para toda a obra, talvez não seja suficiente. Você tem que dizer isso de alguma forma. Ou você faz produzir conteúdo. Sim, mas o conteúdo do blog dele, o SEO do Google indexa. A minha questão é exatamente essa, tipo assim, uma Open Cloud que o John trouxe, como eu treino ela, ou como eu faço para ela, dizer para ela que o seu barbeiro é a opção mais atraente possível que quer cortar o cabelo? Exatamente, porque você tem que investir em conteúdo, infelizmente vai ser esse mundo. Ou você se torna relevante para IA, ou você pode ser a melhor pessoa do mundo, mas você se torna invisível. Aí a gente tem que entender o que é relevante para IA. Infelizmente... Deixa eu falar uma curiosidade aqui do OpenClaw, né? Esse OpenClaw, você cria o seu IA, né? Então, olha que louco isso. Existe a grosso modo, um Facebook só para IA. São fóruns que essa sua IA participa e ela tira dúvidas e aprende com outras IA. Lá só tem IA, gente. Você pode entrar lá e ver elas conversando. Então é do tipo assim, tem alguém aí de Fortaleza, Ceará, que mora no bairro tal? Aí se tiver um IA, vai... Sim. O meu humano pediu para eu agendar um corte de cabelo para ele numa boa barbearia. Você indica alguma? Aí o outro vai dizer, o meu humano gosta muito dessa barbearia aqui. É perto da sua? Eles conversando, cara. É bizarro o negócio. Isso aí é interessante, é um dado novo. Por isso que Então elas aprendem com elas mesmas, né, nesse fórum, entendeu? E tipo assim, e se ela não parar na dúvida, né, ela pode lhe perguntar, você pode configurar ela, ó, ao invés de marque, tipo assim, busque 2 barbearias boas, bem com nota boa, bem qualificadas, num raio de 1 quilômetro da minha casa. Ela vai retornar para ti e vai dizer, ó, tem essa daqui e essa daqui. Marque na mais barata, porque se você disser, marque para mim, ela vai lá, na cabeça dela, ela vai lá, e se for R$500 o corte de cabelo? E se o melhor corte de cabelo for o Jassa, ali do lado, entendeu? Aí passou teu cartão já. Ela vai dar a resposta que ela achar que é melhor. Assim, então tudo isso é prompt, né? Tudo isso é programação. Por isso que eu não entrei nessa ainda, porque ainda tá uma coisa meio programador, entendeu?
é uma coisa para quem manja de programação. Então, como eu não manjo, e vai mexer no meu financeiro, vai mexer no meu cartão, vai mexer no meu negócio, eu não vou colocar. Se eu tivesse um programador na minha equipe, eu colocaria fácil, subiria fácil isso daí e colocaria as limitações. Ó, você vai acessar apenas esse site aqui, que é o meu sistema de agendamento. Eu quero que todo dia você abra ele 6 horas da manhã com o login tal, que é esse daqui, é o seu, como se fosse um recepcionista, como se fosse um gerente, um assistente. Vá lá e clique nesse botãozinho lá de cima que tem um bolinho de aniversário que vai aparecer todos os aniversariantes do dia. Você vai mandar uma mensagem para todos eles dizendo que hoje eles vão ganhar uma lavagem especial grátis. E ele vai fazer só isso. Até aí, que é um ambiente extremamente controlado, de boa, tranquilo. Aí vem, lógico, depois você vai ter que trabalhar com as problemáticas. Poxa, obrigado, hoje eu não consigo. Posso ir amanhã? Amanhã não pode. Aí a gente tem que começar a fazer os meios de campo. Mas a minha preocupação, a minha pergunta foi tipo assim, porque essa história do Open Cloud que você trouxe, para mim, é totalmente nova, eu não conhecia. E na NRF foi falado exatamente sobre esse ponto, de que tipo, o presente / futuro é você não convencer só humanos, você vai ter que convencer esses agentes de IA, esses Smiths, para poder exatamente te indicar. Então, o que é relevante para esse agente, esse Smith, indicar você e não o Chicão da esquina. Então, a construção dessa curadoria, né, desse repertório para esse agente estar ciente, né? Exatamente, porque se for por questão preço, né, ele não vai indicar o seu barbeiro, ele vai indicar o Zé da esquina, né? Que corta por R$20, tá entendendo? O buraco é um pouco mais embaixo, então. Lógico que, por exemplo, vamos supor, nós estamos falando do Diego. O Diego quer cortar o cabelo, tá sem saco de procurar. Ele vai dizer, pô, eu sou um cara, 40 e poucos anos, eu gosto disso, eu queria alguma coisa que tivesse a minha pegada, meu perfil é esse daqui. E aí o cara, a IA ia indicar, pô, eu tenho que ir no seu barbeiro, então. É o melhor caminho para você. Não precisa ir no salão da Deusarina para poder cortar o cabelo. Então ele vai, pelo perfil. Mas é que tá, né? O tempo que isso vai demorar nesse machine learning para ele pegar algo, de repente, uma pessoa 50 a mais que não vai ter paciência de dizer, olha, eu estou assim, meu perfil é esse, desse jeito, eu gosto disso, eu gosto daquilo, para poder exatamente trazer. Até que a gente vive num mundo extremamente plural. Hoje em dia todo mundo preza muito pela sua individualidade. Então, as tribos, né, como o Seth Godin dizia, hoje em dia quase não existe, né? Tá todo mundo permeando em várias ao mesmo tempo. Então, você não tem um estilo único. Antigamente, ou você era time Xbox ou você era time PlayStation. Hoje você tem os dois. Hoje você tem os três. Ainda tem um Nintendo também junto ali e joga os três ao mesmo tempo. É porque os agentes são criados, né? Depende da liberdade que você dá, né? Tem reportes já de pessoas que deram liberdade para ele fazer alguma tarefa, que ele pega, entra em contato até com outro agente para contratar um humano para fazer um serviço para dar o retorno para você para resolver a sua demanda. Depende de tanta liberdade que você dá, mas quem estabelece os parâmetros é você. E ele faz perguntas para você fazer chegar no seu perfil também, né? Então, dentro o agente, ele funciona um pouco mais aprimorado do que a questão do chat, né? Dos chats que são utilizados, né? E as LLMs também. Ele tem uma autonomia maior. Você vai determinar quais são as autonomias que ele pode ter, quais são os acessos à informação que ele pode ter, e ele vai trabalhar dentro das dinâmicas do que você solicitar para ele. Então, dependendo do que você solicita, ele vai trabalhar nas possibilidades praticamente infinitas que a gente tem hoje, né, online, para executar o que você está pedindo para ele. Então, dos parâmetros que vocês colocaram aqui, por exemplo, de marcar essa questão do cabeleireiro, ele pode utilizar diversos parâmetros, inclusive qual é o seu estilo, o que é que você gosta, como é que você caracteriza o retorno, de que é que ele vai juntar os reviews do Google junto com a interação que essas empresas têm no Instagram, de como é que os clientes comentaram nos posts do Instagram sobre o cabelo específico, sobre clientes que têm o cabelo parecido com o seu e como é que eles se referenciaram sobre a empresa dentro do Instagram e nas mídias digitais e no Facebook e no Google, e aí chegar e dar um retorno para você. Só que a velocidade com que ele faz isso, a gente demoraria muito mais tempo procurando uma nova empresa de barbearia para ir, entendeu? Então, são coisas que vão ser executadas num volume de dados que a gente demoraria muito tempo para poder dar o mesmo tipo de retorno. E aí, isso é que é a questão, né? Tanto tem um lado de quem vai estar usando esses agentes para fazer essas ações, quanto também tem um lado das empresas que tem que também estar bem coordenadas para isso, para ter toda essa estrutura para ela ser visitada por esses agentes. É outra coisa que a NRF
fala, né? As empresas têm que se estruturar para receber o cliente agente. Isso. Que é, quando o agente acessar, ele vai chegar e vai ver ali seu site, ele vai poder traçar os melhores parâmetros para poder dar o retorno para o cliente dele. Então, quando ele vai acessar seus canais de comunicação, sejam eles quais forem, eles têm que estar bem estruturados para poder receber esse agente, que ele vai ser um cliente, que ele é diferente de um cliente humano. Ele vai estar buscando parâmetros para bater as metas dele. Então, quanto mais rápido você conseguir resolver esses gaps dentro das empresas para poder dar esse retorno melhor para os clientes agentes, você vai estar sendo mais bem conduzido para ter um sucesso nesses negócios com esse futuro presente desses agentes que vão estar trabalhando para os clientes que você está atendendo. Pronto. Aí com isso, gente, nós já estamos aqui batendo 1h30, viu? Com a nossa última pergunta, a última indagação, onde vamos para os finalmente, que seria, com a adoção desses modelos de dados e simulações, como isso afeta a tomada de decisão estratégica e a capacidade de inovação das marcas? Qual o custo para quem está voando às cegas? Como podemos trabalhar com isso? Né? Como a gente vai olhar isso e tomar uma decisão estratégica com esse cenário? Sobre a perspectiva do branding, o que a NRF mostrou é que o branding realmente é necessário. Nunca foi tão necessário nesse momento, né? Porque alguém falou uma vez, não lembro quem foi, né? Que perguntou para um varejista, né, quantas lojas ele tinha, né? Não, eu só tenho uma, né? Tudo mais. Não, você tem duas, né? Você tem a sua loja a sua loja real de tijolo e a sua loja virtual, que é o quê? É o seu site, é o seu feed, né? O seu feed, né? Você ampliando mais o leque de opções para chamar de feed, né? A loja do cara tanto faz, se é física quanto digital, ela é omnicanal, né? E isso qualquer pessoa pode fazer, né? Nem que seja no WhatsApp, entendeu? E para isso, já voltando aqui para a questão da busca por IA, né? Se você trabalhar bem o seu brand, né? Realmente você tem um posicionamento focado, você não se desvirtuar por modismos e tudo mais, você começa a ser visto pela IA. Eu não sei até que ponto, já trabalhando com porque nós vivemos num mundo que grandes empresas que gerem essas visitas todas, né? Quanto eu tenho que pagar ainda, né, para poder ser visto o suficiente, mesmo trabalhando o meu brand da melhor forma, né? Estou dizendo na questão de ser visto pelas agentes, né? Eu não sei se vai ficar mais caro ainda, entendeu? Ou se vai ficar uma coisa mais fluida, né? mais quase orgânica, que eu duvido muito, que nós estamos falando de Facebook e Google, né? De Meta e Google. Você está ignorando o TikTok aí, amigão. E o TikTok, desculpem. Porque eu acho que vai ficar mais caro isso, na verdade. Eu acho que cada vez mais... Tá mais caro, pô. Então, cada vez mais vamos ter que pensar soluções mais locais em vez de globais, né? Para poder baratear isso, né? Porque a concorrência vai ser grande. Para você, essa questão de você ter uma estrutura já de brand, né? Como o Silvio colocou, né? Realmente nunca foi tão necessário você estar pensando nisso ou você estar atuando nisso de uma forma bem consistente, né? Então, você criar esse motivador dentro da sua empresa, em que você tem um brand bem formado, bem executado, em que as coisas são atreladas ao seu motivador diário de negócio, você vai poder ter menos custo, né? Porque esse custo só vai aumentar realmente quando você passa para a sua loja digital, para a sua interação digital, para o seu incentivo de clientes, agentes digitais, para o seu incentivo de clientes, né, humanos também, de como ele vai interagir com você. Se você tem essa formulação interna bem estruturada, você sabe sua motivação e você estrutura a sua comunicação para isso atuar de uma forma mais completa, você vai poder ter menos custos para aprimorar isso digitalmente, né? Então, inclusive você vai poder ter, na verdade, um ativo, né? Quando você trabalha bem essa sua comunidade, essa sua exploração dos limites de onde você pode atuar na vida dos seus clientes, e como eles se relacionam com você, você vai ter um ativo que você vai poder utilizar esse ativo para trazer uma estrutura mais bem formulada para a sua empresa, né? Os dados que você vai estar, tudo é dado, né? Então, tudo que você for criando desse relacionamento com essas pessoas, tanto seu público interno quanto seu público externo, você pode utilizar isso como dado para você formular bem. A boa notícia é que você agora tem ferramentas
que vão utilizar esses dados de uma forma muito rápida, ele dá um retorno muito rápido para você poder trabalhar isso de uma forma mais assertiva, né? O que antes a gente demoraria muitos anos para poder resolver, né? Eu teria que ter um acúmulo de muitos anos de dados para poder tomar uma decisão. Hoje, com você só tendo a consciência de que você precisa desses dados para poder estruturar suas decisões, você já consegue resolver muita coisa rápido, né? Então, funciona para esse tipo de desenvolvimento. É tanto que a gente tem diversos negócios que foram criados há pouco tempo e que eles conseguiram relacionar esses dados e trabalhar isso de uma forma que ampliaram para uma comunidade, para um negócio que expandiu, para trabalhar em ações virais, para você ter retorno que acaba compensando seu digital com o físico, porque um alimenta o outro. Quando você viraliza, você trabalha uma estrutura de dados que acaba te dando um retorno interessante para você trabalhar digitalmente, ele volta para o seu físico porque as pessoas vão querer se relacionar mais com a sua marca para poder ter uma possibilidade de experiência viral também. Então, é tudo uma composição de um ecossistema que, se for bem trabalhado, você vai ter um retorno mais exponencial, né, da sua marca. Isso começa tudo dentro da comunicação, né? Se você trabalha essa comunicação bem, você consegue desenvolver esses outros laços de uma forma mais bem estruturada. Perfeito. Então, Igor, suas considerações. Cara, depois de tudo isso daí, né, cara, eu não tenho mais o que falar, não. Eu só tenho agora o que pensar. Pensar aqui um remédio para poder dormir, tomar uma melatonina, porque se eu já estava aqui afinzão de contratar o Smith, né? Acho que inclusive vai ser esse nome, viu, cara? Do agente para minha empresa. Agora eu vou estar mais ainda, né, cara? Mas é ficar de olho isso daí. Eu acho que não pode ser ignorado, não. Do ponto de vista de quem tem empresa, né? Do lado de cá, né? Onde eu tô, né? Não dá. Então, não dá. E eu acho que é aplicável para qualquer tipo de negócio. Agora, tem que ser muito bem dosado e tem que ser... É como você fazer uma marca com uma pessoa que estudou branding, que trabalha com design, e você fazer com seu primo que se garante no computador, né? Mexe no Corel. Meus queridos, eu termino aqui com... Eu bati um print da tela ontem na pós-NRF, que é exatamente o que eu vou compartilhar com vocês, que ele disse, cara, elenca 5 tendências para 2026 que, tipo assim, é aplicado agora, que tem que acontecer nesse momento. Que um é IA como padrão. Não tem como você retroceder isso. A IA, ela é como um pacote Office. Não tem como você viver e assim, cara, não tem como você não aprender a fazer uma engenharia de prompt. Você tem que implementar isso para ontem. IA é padrão. Outro, desenvolver experiências sensoriais. Devido à IA, você tem que tentar, quando vier para o físico, promover algo para o teu cliente sensorial. Seja através do cheiro, seja do tato, seja de qualquer outra coisa, mas tem que desenvolver uma experiência sensorial para o teu cliente se sentir humano cada vez mais. O outro é exatamente a criação de comunidades. Então, quanto mais você fortalecer a sua comunidade em cima de assuntos, como, por exemplo, no caso do John, que é uma barbearia, bem-estar, autocuidado, autoimagem, de como um visagismo pode fortalecer a tua imagem pessoal, a tua construção de marca pessoal, a forma como você se apresenta, sua autoestima, a construção dessa comunidade é importante. E essa comunidade, ela precisa também de desenvolvido em nicho. Afinal de contas, uma barbearia tem vários nichos. Eles têm os adolescentes, tem as crianças, tem os adultos, tem as mulheres, tem vários grupos ali que pertencem em algo como se fosse satélite, né? Eles estão ali orbitando ao seu barbeiro, como exemplo, né, que a gente estava trazendo aqui, mas cada um enxerga o seu barbeiro por uma ótica, né? A mulher enxerga por uma gama de serviços e praticidade, do homem de uma forma, o adolescente de outra, entre outros demais públicos. Além de clientes, temos os stakeholders dele, né? Temos os colaboradores, tem que ser uma barbearia atraente para o barbeiro, ser atraente para o colaborador, então tem que pensar nessa parte da cultura da marca, que é importantíssimo. E, por último, a confiança. Você só entrega o seu cabelo, a sua cabeça na mão de quem você confia. Você só consegue botar uma toalha quente no rosto, fechar o olho com o cara com uma lâmina a centímetros do seu pescoço se você tiver confiança naquilo dali. Se você chega para um barbeiro que tem Parkinson, acho que você não vai deixar ele fazer a sua barba. Então, confiança é fundamental para o desenvolvimento disso. Porque com o mundo que estamos, é difícil até você saber se aquilo é real ou não, né? O hype, ele também foi uma coisa que ontem foi muito demonizado. É o que, cara, a gente tem que fugir do hype. E o hype não é para todo mundo. Então,
Não é porque o cara tem cabelo rosa chiclete que você tem que ter cabelo rosa chiclete. Você tem que entender que o hype passa e você tem que estar atrelado a fundamentos muito mais fortes, enraizados do que um hype de uma modinha que surgiu e passou e você ficou ali às vezes queimado porque tentou surfar num hype que não era seu. E essas são as tendências pós-NRF, né, queridos? Então, para a gente trazer aqui esse fechamento, a IA é um caminho sem volta, assim como a internet foi um caminho sem volta, não tem como você agora viver sem ela. Por mais que tendências globais digam que as pessoas estão se desconectando mais, o que é muito bom. Mas ainda assim, a IA ela precisa estar lá funcionando de stand-by, independente se você resolveu se desconectar ou não. É que nem a pessoa que resolve ser um nômade. Ela pode ser um nômade, mas ele vai precisar em algum momento fazer uma transação financeira, em algum momento ele precisa comprar ou vender algo para poder sobreviver. E a não ser que ele vá morar numa ilha isolado, ele vai ter que ir. Mas até para ir para a ilha, ele tem que arranjar um jeito de ir, a não ser que seja nada, e ele precisa sobreviver. E é um caminho sem volta. Então, meus queridos, se não tivermos mais nenhum comentário, podemos ir para os nossos recados. Minha dica é um quadrinho que eu tô lendo, que saiu pela recém-extinta editora Mino. É um quadrinho do Ed Brubaker, né? E do Sean Phillips, né? Que é o Fatale, né? Que foi publicado em 2 volumes grossos, nesse aqui no Brasil. Que é a história de uma... É bem interessante, que é uma perspectiva diferente da Femme Fatale, né? Aquela Femme Fatale dos filmes noirs, né? Aquela mulher sempre que leva o homem para o caminho da perdição, né? Pela sedução, aquela coisa e tal, mas só que um pouco de Lovecraft no meio, sabe? Com aquela coisa mais Cthulhu, né? Assim, é como se essa sedução dela, essa Femme Fatale, fosse não uma qualidade, mas uma maldição, né? Porque ela consegue atrair qualquer tipo de homem e dominar qualquer tipo de homem. E ela é imortal. E a história passa por várias décadas, assim, né? A história começa dos anos 30 até os dias atuais, assim. É bem interessante. Outro gibi que eu tô lendo, um gibi japonês, chamado Sanctuary, que na verdade é uma republicação, né? Um gibi dos anos 90, que chegou a ser publicado aqui no Brasil em meados de 2000 e pouco pela Conrad, só que a Conrad nunca terminou. E está sendo republicado agora pela JBC. E do que se trata Sanctuary, né? Sanctuary é a história de dois jovens, né? 2 rapazes, né? Que é o Akira Hoji e o Shiaki Asami. Que eles decidem, desde criança, que um dia eles vão salvar o Japão, né? Porque o Japão, nos anos 90, estava em decadência e tal, outros políticos antigos, a Yakuza. E eles decidem fazer o seguinte, né? Eles decidem no pau ímpar que vai ser entrar para Yakuza, que vai entrar para política, né? Desde de baixo mesmo. Pau ímpar. Vamos para no pau ímpar. Aí, eles querem... Não precisa ser outra coisa, não. Tem que ser rápido mesmo. Eles querem, a intenção deles é ascender, assim, a galgar posições, tanto na Yakuza quanto na política, para um se tornar primeiro-ministro ou se tornar o chefe supremo da Yakuza, e assim conseguir salvar o Japão, através da criminalidade e através da política. Qualquer semelhança com nosso mundo aqui não é mera coincidência. Supostamente. Esse mangá é escrito pelo Shofu Nimura, e ilustrado pelo grande artista chamado Ryoshi Ikegami, um puta do artista. Assim. Cara, assisti uma série da Amazon, que depois de tanto hype aí que o povo falando, que era uma série imperdível, e perfis indicando que é All Her Fault, né? Que é com aquela atriz que fez o Succession, né? Que o filho dela some e tal, não sei o quê. Cara, é hype. Na minha opinião, é hype. Assim, a série poderia ser muito, mas muito melhor se não tivesse coisas tão mal feitas, assim. Qual é o nome da série? All Her Fault. Aborda... Culpa toda dela. Aborda temas muito relevantes hoje em relação à criação de filho, à responsabilidade da mãe, né? Esse lance daí é muito interessante, mas a série foi muito mal, assim, executada assim na nota 5, assim. E comecei a série nova lá do Game of Thrones, né? Como é que é o nome? O Cavaleiro de Sete Reinos. Vou pra caralho. Do Sete Reinos. Vamos ver, né? Achei o episódio muito curtinho. Bem curtinho. O primeiro não acontece muita coisa, o segundo também não. Vamos ver se no terceiro acontece alguma coisa. Mas acontece tudo no terceiro. Faz isso. Mas Game of Thrones é assim, né? Passa 7 episódios sem acontecer nada e de repente acontece tudo em 10 minutos. Uma coisa sobre essa série que tá sendo muito fiel ao livro. É impressionante.
Eu lendo um livro de contos muito bacana do Giovanni Martins, Sol na Cabeça. O Giovanni é um jovem autor aí, ele é escritor, nascido em Bangu, podia estar morando aí na Rocinha do Vidigal, mas é um cara que tem um estilo de escrita muito interessante, assim. Ele vai do erudito ao profano e coloquial, mais cheio de gírias possível das comunidades do Rio de Janeiro, de uma velocidade muito grande, assim, e é muito interessante. Você vivencia, assim, os contos rápidos, bacana, bem. O livro não é grande, né, nada disso, mas é muito interessante o jeito que ele escreve. Vou deixar aqui só o comentário do Chico Buarque sobre o livro, Fiquei Chapado. Então, é um estilo de escrita bem diferente. Acho que quem está procurando uma leitura rápida, que estimule esse tipo de retorno, vai se deliciar aí. Então, as histórias bem bacaninhas. Que nesse fim de semana eu assisti Matador de Aluguel com Patrick Swayze. Sim. E na sequência eu assisti o Dragão Branco porque o tijolo não revida. Sim. E o pessoal indo pro comitê porque o pau tora no comitê. Pô, é muito bom aquilo ali, cara. Outra realidade. Mas essa não é minha dica, meus senhores. Jeff, você quer complementar a sua dica com outra dica, com mais alguma coisa que você viu, ouviu, leu? Claro. Tem a série as novas linhas Absolute da DC, né? Absolute Batman, tá muito interessante. Absolute Batman essa linha Absolute é uma reintrodução aos personagens clássicos da DC, né? Aí tem do Batman, tem Mulher Maravilha, e a do Batman é super interessante porque é um retorno dele com... Não me lembro se eu já falei dessa dica aqui, mas é muito interessante porque é imaginando o Batman como um filho de operário, não como um rico herdeiro da elite de Gotham, né? Então, é como ele se tornou Batman, mesmo vindo de uma classe baixa, né? Só com o intelecto dele e tal, com as artimanhas, e um grandíssimo, quase caricato porte físico que é retratado na revistinha. É bem interessante. Show. Manda o link lá da coletânea pra gente ir atrás também. Eu não cheguei lá não, mas... Tá rolando ainda, né? Mas dizem que o da Mulher Maravilha é muito bom, né? Também me falaram, não vi ainda não. Eu fiz uma pré-venda. Eu fiz uma pré-venda, foi do Caçador de Marte, né? Pra ver qual é também. Caçador de Marte também vai ter, massa. Irei, eu agora. Manda aí. Primeiramente, eu recomendo o livro que eu tava lendo no último episódio, né? O Massacre da Família Hope. Tô lendo ele. O livro é bom, tem algumas falhas. Tá gostando, Diego? Tá, tô gostando. É porque eu acho que devia ter um narrador, não ser ela que devia estar narrando. Porque ela faz observações muito... que não condiz com o personagem. E, pronto, é o que eu ia dizer. A falha do livro é que ela sai de uma mulher, às vezes, extremamente fracassada, uma loser, pra alguém que quer peitar todo mundo. E ela faz, às vezes, umas conexões que, tipo assim, né? Como o Diego já está lendo, também não vou dar spoiler pra ninguém, mas... Sherlockianas, né? No começo do livro ela diz, gente, fiz colégio, não terminei o ensino médio, mas nunca fui inteligente, nunca fui a melhor. Resolvi ser cuidadora de idosos porque... eu acho que é o que eu poderia fazer. Ela se coloca uma pessoa, tipo assim, mediana pra inferior, falando de QI. E de uma hora pra outra ela faz algumas conjecturas realmente muito Sherlock Holmes. Que você fala assim, cara, não combina com quem ela se descreve ser. E ela não se descreve numa humildade, não. Ela realmente tem ali um estilo meio fracassado. Mas no livro ele tem um fechamento interessante. Carece ali de algumas conexões. Eu fiz ali minha resenha no Goodreads, pra quem acompanha, tá lá. Mas o livro é bom, de forma geral, valeu a pena ter lido. Foi uma leitura rápida, valeu a pena. Mas, na sequência, engatei um segundo livro, o qual já estou com 47% dele lido, porque saiu um filme dele, mas eu quis ler antes de assistir o filme, que é A Longa Marcha, do Richard Bachman, também conhecido como Stephen King. E o livro eu tô gostando bastante, por já ler Stephen King outras vezes, mas realmente, para quem não é acostumado, ou para quem é acostumado com a versão Stephen King, porque o Richard Bachman é o pseudônimo dele, ele é um pouco mais arrastado, ele é um pouco mais demorado. Contando aqui a sinopse do livro. O livro narra um mundo distópico, onde 100 pessoas, 100 meninos, 100 homens, 100 garotos, eles precisam caminhar. E no final, o vencedor é aquele que é o último a cair. Todos aqueles que caem, eles não podem parar de caminhar, eles têm que caminhar numa velocidade de 5 km por hora. Você não pode parar de forma alguma. Ficou com cãibra, caiu, 3 avisos,
morre. Teve tá com sono, caiu, 3 avisos, morre. O aviso é tipo assim, 1 minuto, fulano levante, fulano ande, 3 avisos, não andou ou não caminhou, morre. E o livro narra esses 100 garotos fazendo essa caminhada, né? E você começa a conhecer um pouco de cada um deles, não de todos, mas de um grupo central ali, que é mais ou menos 8 adolescentes. E o que eu tô gostando desse livro é porque é uma reflexão, porque todo mundo, todos nós que estamos aqui, estamos caminhando para morrer. De uma forma ou de outra, a gente está caminhando para morrer. E a grande questão é como você faz essa caminhada, né? Então eu estou tendo algumas leituras filosóficas dentro desse livro, mas é um livro bem interessante nesse ponto, né? Quando você reflete sobre a vida, sobre a brevidade da vida e pergunta por que você escolheu caminhar. Alguns deles, grande maioria, falam assim, cara, não sei, eu só me inscrevi e tô aqui caminhando. Alguns se arrependem, mas não tem mais volta. Outros ficam pensando em suas vidas, a namorada, o outro que tem uma esposa que tá grávida e tipo, cara, como é que você vive? Outros que eles tentam conversar e alguns não querem papo, tipo, não, me deixa quieto, eles vão caminhando. Então tem sido um livro bem interessante para você pensar a vida. De uma forma geral, tem sido isso. E como eu comentei aqui também, eu tô numa onda de assistir filmes mais antigos. Eu não tô pegando nada que tá como lançamento, ou para quem é da época da Distrivídeo, super lançamento. Eu tô indo para livros ou para filmes mais antigos. Assisti, como eu comentei agora com vocês aqui, assisti o Patrick Swayze no Matador de Aluguel, assisti o Dragão Branco e para fechar o domingo assisti o 007 Cassino Royale em DVD, porque eu queria ver os extras. E os extras, meus queridos, é a dica que eu dou pra vocês. Se você ainda tem filme em DVD ou filme em Blu-ray, assista, porque os extras é a parte impagável. Porque o filme você tá vendo a obra, mas o como foi pensado, o porquê foi pensado, o papo dos roteiristas, da filmagem, das cenas pós-crédito, das cenas deletadas, cara, aquilo ali vale ouro nos dias atuais. E a minha dica pra vocês é, procure um DVD que você tiver na sua casa, bote pra assistir, veja ali os trailers da época de lançamento dele, vá ver os extras, porque aquilo ali vale ouro. E essa é a minha dica pra você. Mais delongas, encerramos por aqui, meus queridos. Voltamos em breve. Não vou prometer 15 dias, porque estamos entrando em carnaval. O Silvio vai para Paracuru, então não sabemos como vai ser. Mas em breve retornaremos aqui com mais algum novo tema. E um grande abraço a todos. Não esqueça de curtir, de comentar. Vai no nosso Instagram, tá atualizadozinho, tá redondinho. Vai lá, confere o que a gente botou de episódio, confere nossas redes sociais. Nos sigam para novas postagens em breve. E um grande abraço a todos. Valeu.